o maior veneno para todas as mulheres. Olá, eu sou o professor Paulo Candea e eu não exagerei. Porque o que eu vou falar aqui diz respeito àquele que de fato representa o maior problema para todas as mulheres. Na realidade é um problema para homens e mulheres, mas é muito mais grave para as mulheres. Então eu recomendo a todos vocês que fiquem até o final do vídeo e assistam com toda a atenção. Para que vocês possam entender como isso é grave, eu vou contar uma história. É uma história real e envolve uma jovem senhora e ela e o marido tinham um grande sonho, ter um filho. Só que ela não conseguia engravidar. A médica dela, depois de vários exames, deu para ela o seguinte diagnóstico: olha, você está com um mioma enorme e esse mioma impede você de engravidar. Então essa busca, essa luta por alcançar a bênção de gerar um filho acabou levando-a até a minha esposa, que também é acupunturista como eu, hipnoterapeuta como eu. Enfim, minha esposa tomou conhecimento de todo o histórico e a minha esposa falou o seguinte para ela: olha, não só você pode engravidar, como você vai engravidar. E nós vamos tratar de você para fazer esse mioma desaparecer e você poder engravidar. Minha esposa disse nós porque eu fiquei encarregado de fazer a parte relativa à suplementação nutricional e o protocolo, e a minha esposa ela ficou responsável por, na clínica, fazer o tratamento mais importante, especificamente com acupuntura. Agora, prestem atenção que eu vou dizer a vocês o que foi que aconteceu. Algum tempo depois, essa mesma jovem senhora repetiu o exame e quando ela estava com o exame em mãos, junto do marido, eles verificaram o quê? Que de fato o mioma... Imediatamente ela ligou para a médica e deu a notícia. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. A médica disse: não, isso não é possível, não é possível. Olha, se realmente essa acupunturista, no caso a minha esposa, né, se ela realmente fez esse mioma desaparecer, então eu faço questão de conhecer ela. Só que a médica falou isso em tom de descrença. Tanto é que ela nunca fez questão de conhecer a minha esposa. É claro que essa jovem senhora engravidou. E depois ela e o marido sempre repetiam, referindo-se ao próprio filho, dizendo que ele era o milagre deles. E eu concordo. Dito isso, eu cheguei no ponto importante que eu queria repassar para vocês. Eu não vou agora explicar como é que a gente fez o mioma desaparecer, mas eu vou dizer como foi que esse mioma surgiu. Não só nela, como na grande maioria das mulheres. Hoje em dia é incrível. Eu acho incrível e absurdo que praticamente todas as mulheres hoje em dia apresentam mioma. Mas enfim, o que foi que fez esse mioma surgir? Esse veneno ao qual me referi no início do vídeo. Essa senhora, ela também apresentava ovários policísticos. Qual a principal causa dos ovários policísticos? Esse dito veneno que eu estou me referindo desde o início. Um outro dado que eu acho muito preocupante, e eu acho que vocês deveriam também pensar nisso, é o seguinte: muitas mulheres hoje em dia, depois de haverem dado à luz, algum tempo depois descobrem que os seus filhos apresentam intolerância à lactose.
E isso é outra coisa incrível. Como é que um ser ele nasce intolerante a algo que Deus criou? É como você dizer que determinada pessoa tem alergia à água. A minha grande preocupação é como é que uma criança nasce intolerante a algo que vem da natureza e as pessoas, com o passar do tempo, estão achando isso normal. Vejam, isso hoje em dia pode ser normal, mas não é natural. Sabem qual é o principal fator que causa intolerância à lactose na maior parte das crianças que nascem nos dias de hoje? De novo, é esse veneno tema deste vídeo. Hoje em dia, se você perguntar para 10 mulheres quantas delas sofrem de constipação, pelo menos 9 vão levantar a mão e dizer que sofrem. Pergunta muito difícil para vocês responderem. Qual é a primeira e principal causa da constipação? Justamente este veneno, que daqui a pouco eu vou dizer qual é. Praticamente todos esses distúrbios que eu citei desde o início, eles começam com um processo de disbiose. E a disbiose, a principal causadora é justamente este veneno. E finalmente, que veneno é esse? Glúten. Na semana que passou, eu assisti uma live excelente, diga-se de passagem, com o Dr. Juliano Pimentel. Nessa live, num determinado momento, ele estava falando de glúten. E uma pessoa que estava presente na live fez a seguinte pergunta: poxa, doutor, mas é muito difícil, como é que eu vou tirar o pão do meu café da manhã? Porque ele estava falando de carboidrato. Aí ele fez aquela cara assim de espanto, porque assim é uma coisa tão óbvia. Existem tantos alimentos que são fontes de carboidrato e que não tem glúten. Então isso é uma pergunta tão fácil de responder. Ora, você pode substituir o pão, por exemplo, por tapioca. Tapioca não tem glúten. Você pode substituir o pão do café da manhã, por exemplo, por inhame. E tantas outras opções que você não precisa estar se envenenando com glúten. Então vou repetir para vocês agora o que eu falei no início. Isso é preocupante, mas é muito mais preocupante para as mulheres. A lista de distúrbios que podem surgir pela simples ingestão do glúten vai muito além disso que eu falei até agora. Então eu vou encerrar esse vídeo com a mensagem mais importante, que vai ser direcionada especificamente para as mulheres. Assumam a partir de hoje como propósito de vida de vocês definitivamente tirar o glúten da vida de vocês. Se é que vocês querem saúde para si mesmas e para os seus filhos. Pensa direitinho. Não é difícil. Guarda tudo que eu falei aqui para vocês hoje. E se valeu e se todas essas informações foram importantes, vai aqui embaixo, clica no like, comenta, compartilha, porque dessa forma você vai estar dizendo para o algoritmo do YouTube que esse vídeo aqui é importante, e o próprio YouTube vai começar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também precisam desse conhecimento. Então, um grande abraço para todos e todas vocês, muita paz, saúde física, mental e emocional. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.